Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz que excede todo entendimento encontre agora um lugar de repouso em seu coração. Respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões, um presente simples, um milagre silencioso que se repete a cada instante. Deixe que com cada expiração, as tensões do seu corpo, as preocupações da sua mente, as angústias que pesam na sua alma, comecem a se dissipar. Não importa como você chegou até aqui nesta manhã. Talvez você tenha acordado com um coração grato, sentindo o calor do sol como um abraço do Criador. Talvez, ao contrário, a noite tenha sido longa, povoada por fantasmas de ansiedade, por dores físicas ou por um sentimento de solidão que parece não ter fim. Talvez o peso das responsabilidades já esteja sobre os seus ombros antes mesmo de o dia começar de fato. Seja qual for a sua condição, saiba de uma verdade fundamental. Você não está só. Aqui, neste momento sagrado que separamos, o tempo de Deus encontra o seu tempo. O céu toca a terra no santuário do seu coração. Convido você a fechar os seus olhos, não para fugir do mundo, mas para enxergar com mais clareza a presença daquele que é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Hoje quero que a nossa oração seja um mergulho profundo nas águas restauradoras de um cântico antigo, uma promessa que ecoa através dos séculos, o Salmo de número 85. Este não é apenas um texto, é um mapa para o coração que anseia por restauração, um bálsamo para a alma ferida, uma profecia de esperança para os dias em que tudo parece perdido. Pai amado, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nosso Deus e nosso Pai em Cristo Jesus, nós nos achegamos a Ti nesta manhã, não por nossos méritos, pois não os temos, mas pela infinita graça que flui da Tua cruz. Trazemos em nossas mãos, como uma vasilha vazia, o Salmo 85, e pedimos que o Teu Santo Espírito o preencha com vida e significado para cada um de nós. A Tua palavra nos lembra, ó Senhor, de um tempo passado em que Tu agiste com poder e favor. O salmista declara com a certeza de quem viu a Tua mão. Favoreceste, Senhor, a Tua terra. Restauraste a sorte de Jacó. Ó Pai, como precisamos nos agarrar a essa memória da Tua fidelidade. Quantas vezes olhamos para as nossas vidas, para a nossa terra pessoal, nosso lar, nosso trabalho, nossa saúde, nossa mente, e a vemos assolada, seca, improdutiva. Sentimos que a nossa sorte foi levada, que perdemos algo precioso pelo caminho, mas a Tua palavra é a nossa âncora. Se Tu já favoreceste, Tu podes favorecer de novo. Se Tu já restauraste, o Teu poder de restauração não diminuiu. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que se inclina para nós nesta manhã. Por isso, com fé, declaramos sobre cada área de secura em nossas vidas. O Senhor favorecerá a nossa terra. O Senhor restaurará a nossa sorte. A sorte da nossa família, a sorte das nossas finanças, a sorte da nossa saúde física e emocional. Que esta verdade comece a germinar em nosso espírito como uma semente de esperança inabalável. O Salmo continua, aprofundando a razão dessa restauração. Perdoaste a iniquidade do Teu povo, cobriste todos os seus pecados, desististe de toda a Tua indignação, desviaste o furor da Tua ira. Aqui está o fundamento de toda a nossa esperança, Senhor, o Teu perdão. Muitas vezes, o sentimento de culpa é o que nos mantém cativos a um passado de fracassos. A voz do acusador sussurra em nossas mentes, lembrando-nos de nossas falhas, de nossas palavras impensadas, de nossas omissões, de nossos erros. Essa voz nos diz que não somos dignos do Teu favor, que a nossa terra está seca por nossa própria culpa. Mas a Tua palavra, que é a verdade, grita mais alto que o acusador. Ela nos afirma que em Cristo Jesus, Tu já perdoaste a nossa iniquidade.
Não apenas a perdoaste, mas a cobriste. Como o mar cobre as profundezas, a tua graça cobriu a nossa transgressão. Oh, que alívio para a alma, que liberdade para o coração cativo. Neste exato momento, Pai, pedimos que cada pessoa que ouve esta oração possa receber essa verdade de forma transformadora. Se há alguém lutando sob o peso da culpa, que o teu perdão o alcance como um abraço de Pai. Que ele possa se ver como tu o vês, lavado, purificado, coberto pela justiça de Cristo. Que a vergonha se dissipe e dê lugar à ousadia de filho amado. A tua indignação foi desviada, o teu furor se acalmou. A cruz foi o ponto final da nossa condenação. Ajuda-nos a viver nesta liberdade, a não mais carregar um fardo que tu já levaste por nós. Que a alegria do teu perdão seja a nossa força nesta manhã. Mas o salmista, mesmo lembrando dos feitos passados e do perdão, expressa o anseio do coração que ainda vive a realidade presente. Ele clama: restaura-nos, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua indignação contra nós. Estarás para sempre irado conosco? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Este é o clamor honesto da alma que sofre. É o nosso clamor, Senhor. Olhamos para o mundo, olhamos para as nossas circunstâncias e por vezes sentimos como se a tua face estivesse distante. Vemos a injustiça, a dor, a enfermidade, a escassez. Sentimos em nossa própria carne o cansaço da batalha. E perguntamos em nosso íntimo: Senhor, até quando? Esqueceste-te de nós? A tua promessa de restauração é para hoje ou apenas para um futuro distante? É um clamor legítimo e tu o acolhes, porque és um Deus que entende a nossa fraqueza. E é neste ponto de honestidade, de vulnerabilidade, que a nossa fé se aprofunda. Não fingimos ter uma força que não possuímos. Reconhecemos nossa total dependência de ti. Sim, Pai, nós precisamos de restauração. Restaura o nosso primeiro amor por ti. Restaura a nossa esperança que foi abalada pelas decepções. Restaura a nossa força física que se esvai com as lutas diárias. Restaura relacionamentos que foram quebrados. Restaura a nossa alegria de viver. Nós te pedimos, ó Deus da nossa salvação, manifesta a tua presença restauradora em nós e através de nós. A súplica se transforma em uma pergunta cheia de anseio. Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Oh, que pedido poderoso! Aviva-nos, Senhor. A palavra vivificar significa tornar a dar vida. É um sopro de vida em meio ao vale de ossos secos. Talvez seja assim que você se sente hoje, como ossos secos, sem vida, sem energia, sem propósito. A rotina, as más notícias, as lutas interiores podem ter sugado a sua vitalidade. Mas nós oramos agora por um avivamento pessoal. Que o teu Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, sopre sobre cada área morta da nossa existência. Sopra sobre o nosso espírito para que a nossa adoração seja genuína e fervorosa. Sopra sobre a nossa mente para que os nossos pensamentos sejam cativos a Cristo. Sopra sobre o nosso corpo, trazendo cura e vigor. Sopra sobre os nossos sonhos, ressuscitando projetos que havíamos enterrado. Queremos ser avivados não para nossa própria glória, mas para um propósito maior, para que o teu povo se alegre em ti. A verdadeira alegria não se encontra nas circunstâncias, mas na tua presença. Um coração avivado é um coração que transborda de alegria em Deus, independentemente do que acontece ao redor. Mostra-nos a tua misericórdia, Senhor. Não a merecemos, mas é dela que desesperadamente precisamos. Que possamos ver a tua bondade nos pequenos detalhes do dia de hoje. Concede-nos a tua salvação, que é muito mais do que um bilhete para a eternidade. É a tua presença atuante, livrando-nos, protegendo-nos e guiando-nos
em cada passo da jornada. Então, depois de clamar, depois de derramar o coração, o salmista muda de postura. Ele toma uma decisão fundamental. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que não voltem à insensatez. Este é um convite para nós agora. Depois de falar, é hora de ouvir. Em meio ao barulho do mundo e ao ruído de nossos próprios pensamentos ansiosos, vamos fazer silêncio. Respire, acalme sua alma. O que o Senhor está dizendo a você? A promessa é clara. Ele falará de paz. A voz de Deus nunca traz condenação, confusão ou desespero. A sua voz traz shalom, a paz completa que alinha nosso espírito, alma e corpo. Ele fala de paz para o seu povo, para os seus santos. E se você crê em Jesus, você é um deles. Ele fala de paz para o seu coração atribulado. Ele fala de paz para a sua casa em conflito. Ele fala de paz para a sua mente confusa. Acolha essa paz agora. Deixe que ela silencie cada voz de medo. E ouça a advertência amorosa, que não voltem à insensatez. A insensatez é tentar resolver tudo com nossas próprias forças. É voltar a confiar em nossos próprios caminhos, em vez de depender da sua graça. Ouvir a sua voz de paz nos fortalece para abandonar a autossuficiência e caminhar na sabedoria que vem do alto. A promessa se torna ainda mais gloriosa. Certamente, a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A salvação não é algo distante, inalcançável. Ela está perto, tão perto quanto a sua fé, tão perto quanto o seu clamor. Para aqueles que o reverenciam, que reconhecem sua majestade e senhorio, a ajuda divina está à porta. E o resultado dessa proximidade é magnífico, para que a glória habite na nossa terra. A glória de Deus não é apenas para o céu, para o templo, para o domingo. A glória de Deus quer habitar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Onde a glória de Deus habita, a escuridão se dissipa. A confusão dá lugar à clareza. A tristeza se transforma em alegria. Onde a sua glória habita, o ordinário se torna extraordinário. Clamamos por isso hoje, Senhor, que a tua glória habite em nossa terra. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua bondade. E então, o Salmo nos presenteia com uma das mais belas imagens de toda a Escritura. Uma visão celestial do que acontece quando o céu e a terra se encontram. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Da terra brotará a verdade, e dos céus a justiça se inclinará. O Senhor dará o que é bom, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, preparando-lhe o caminho. Medite nisto por um instante. Misericórdia e verdade que parecem opostas, pois a verdade nos condena e a misericórdia nos perdoa, se encontram em perfeita harmonia na cruz de Cristo. Ali, a verdade sobre o nosso pecado foi plenamente exposta e a misericórdia de Deus foi plenamente derramada. Em sua vida hoje, isso significa que você não precisa mais escolher entre ser honesto sobre suas fraquezas e receber o amor de Deus. As duas coisas se encontram. Você pode ser verdadeiro e ainda assim receber misericórdia. Justiça e paz se beijaram. A justiça de Deus exigia um pagamento pelo pecado, mas em Cristo essa justiça foi satisfeita e agora podemos viver em paz com Deus. Essa paz não é uma trégua frágil, é o resultado de uma justiça consumada. Que beijo divino! Essa é a base da nossa tranquilidade. E por causa dessa obra perfeita, a promessa se estende a nós. O Senhor nos dará o que é bom. Nossa terra, nossa vida, dará o seu fruto. Não seremos mais estéreis. Onde havia secura, haverá colheita. E a própria justiça de Deus irá à nossa frente hoje, como um guia, preparando o caminho, endireitando as veredas, abrindo as portas que precisam ser abertas e fechando as que precisam ser fechadas. Caminhamos hoje não sozinhos, mas precedidos pela justiça do Altíssimo. Que a profundidade desta promessa do Salmo 85 inunde o seu ser. Que ela seja a melodia que embala a sua alma ao longo de todo este dia.
Que cada palavra que meditamos aqui se torne uma fortaleza para a sua mente quando as dúvidas e os medos tentarem assaltá-lo. Se esta oração, esta meditação na palavra, está tocando o seu coração e trazendo refrigério para a sua alma, eu gostaria de fazer um convite gentil. Sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, você se junta a uma comunidade de fé que busca começar cada dia na presença de Deus. Curta este vídeo, pois o seu gostar é como um sinal luminoso que ajuda outras pessoas, que talvez estejam perdidas na escuridão da angústia, a encontrarem esta mensagem de esperança. E talvez o mais importante, se enquanto orávamos o Espírito Santo trouxe à sua mente o rosto de alguém que precisa desesperadamente ouvir sobre a restauração, a paz e a misericórdia de Deus, compartilhe esta oração com essa pessoa. Um simples compartilhamento pode ser a resposta de Deus para o clamor silencioso de um coração. Agora, com o coração aradado por esta verdade poderosa de que a restauração é possível, de que a paz de Deus é real e de que a sua justiça nos precede, preparamo-nos para o passo seguinte da nossa jornada de oração nesta manhã. Tendo recebido tanto, a nossa resposta natural é a entrega. É o momento de abrir as mãos e confiar a Ele não apenas as nossas necessidades, mas o nosso próprio ser. Preparamo-nos agora para aprofundar essa entrega, para colocar cada pedaço do nosso coração, cada plano, cada sonho e cada temor, confiantemente nas mãos do Pai que nos ama e que nos promete fazer frutificar. Pai de amor e de infinita bondade, aqui estamos com o coração arado pela Tua palavra, prontos para o passo mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertador de todos, a entrega. Falamos tanto sobre entregar, cantamos sobre render-nos, mas Tu, que sondas o mais profundo do nosso ser, sabes como o nosso coração é perito em segurar as rédeas. Entregamos uma área de nossa vida, mas mantemos o controle sobre outras 10. Damos a Ti os nossos fardos de domingo, mas os tomamos de volta na segunda-feira pela manhã. Dizemos, seja feita a Tua vontade, mas por dentro continuamos a lutar ferozmente pela nossa. Ó Senhor, como a Tua palavra é verdadeira quando diz, através do profeta Jeremias, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Nós não o conhecemos, Pai. Pensamos que estamos no controle, pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas a verdade é que somos como ovelhas que se desgarram. Cada um se vira para o seu próprio caminho. Por isso, nesta manhã, o nosso primeiro ato de entrega é reconhecer a nossa total incapacidade, é confessar a nossa falência. Vimos a Ti não como quem tem algo a oferecer, mas como mendigos espirituais, de mãos vazias, cuja única esperança reside na Tua insondável graça. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude agora a fazer o que não conseguimos fazer sozinhos, abrir as mãos do nosso coração e verdadeiramente soltar. Soltar o controle, soltar as nossas expectativas, soltar os nossos direitos, soltar as nossas mágoas, soltar o nosso orgulho. Diante da Tua santidade, ó Deus, como o profeta Isaías, só podemos clamar: ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a luz da Tua glória, mesmo que um vislumbre dela, toca a nossa alma, toda a escuridão que habita em nós é exposta. E dói, Senhor. Dói confrontar a nossa própria miséria. Dói admitir a nossa própria maldade. Mas não queremos mais nos esconder atrás de folhas de figueira, de desculpas esfarrapadas, de justificativas que tentam amenizar a nossa transgressão. Queremos a cura, e a cura começa com um diagnóstico honesto. Por isso, venho diante de Ti e confesso o meu orgulho. O orgulho que me faz pensar que sou melhor que os outros, que me impede de pedir perdão, que me leva a julgar o meu irmão com uma régua que não uso para mim mesmo. Confesso a minha autossuficiência.
a tendência de confiar na minha própria força, na minha inteligência, nos meus recursos, esquecendo que cada batida do meu coração é uma dádiva da tua mão. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que agi como se não precisasse de ti. Confesso os pecados que ninguém vê, os pensamentos impuros, a inveja que corrói a alma, a cobiça que nunca se satisfaz, as raízes de amargura que tentamos esconder, mas que envenenam todo o nosso ser. Trazemos à tua luz as palavras que não dissemos, o amor que não demonstramos, o bem que poderíamos ter feito e não fizemos. São os pecados de omissão, Pai, que pesam tanto quanto as nossas transgressões ativas. Nós te pedimos, como Davi em seu momento de mais profundo quebrantamento, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Este é o nosso clamor. Não queremos apenas o perdão, queremos a transformação. Lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Purifica o nosso interior para que a fonte do nosso coração possa jorrar água limpa. E junto com os nossos pecados, Senhor, entregamos a Ti os nossos medos. Oh, como eles são muitos! São como gigantes que se levantam diante de nós, paralisando os nossos passos e roubando a nossa paz. Entregamos a Ti o medo do futuro, a ansiedade paralisante sobre o e se? E se eu ficar doente? E se eu perder o emprego? E se algo acontecer com a minha família? E se as minhas finanças não forem suficientes? Cada "e se" é uma flecha de dúvida que atinge a nossa fé na Tua soberana providência. Mas a Tua palavra nos ordena: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a promessa que se segue é o que buscamos. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Senhor, nós clamamos por essa paz que guarda, que ela seja como uma sentinela na porta do nosso coração, impedindo a entrada da ansiedade e do pavor. Entregamos a Ti o medo do fracasso, o medo de não sermos bons o suficiente, de não correspondermos às expectativas dos outros ou às nossas próprias. Esse medo nos impede de tentar, nos acorrenta à zona de conforto e nos faz enterrar os talentos que Tu nos deste. Liberta-nos, ó Deus, da tirania da performance. Ajuda-nos a encontrar o nosso valor, não no que fazemos, mas em quem somos em Ti. Filhos amados, aceitos, perdoados e capacitados pelo Teu Espírito. Entregamos o medo da solidão, o medo de sermos abandonados, rejeitados ou esquecidos. Ensina-nos a profundidade da Tua promessa: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Que a certeza da Tua companhia constante seja o antídoto para todo sentimento de desamparo. Entregamos a Ti cada medo, nomeado e inominado, conhecido e desconhecido. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, pois cremos na Tua palavra, que diz que Tu tens cuidado de nós. Toma os nossos medos, Pai, e em troca dá-nos a Tua fé, a Tua coragem, a Tua confiança. Agora, com o coração esvaziado do orgulho, do pecado e do medo, nós nos postamos diante do Teu trono. E não temos nada a pleitear, nenhum mérito a apresentar. A nossa única súplica é por misericórdia. Como o publicano da parábola que contaste, Jesus, nós não ousamos nem levantar os olhos ao céu. Batemos no peito e dizemos: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não pedimos o que merecemos, pois o que merecemos é a condenação. Pedimos o que não merecemos, mas que Tu ofereces livremente por causa do sacrifício de Cristo, a Tua graça. A Tua graça que é favor imerecido, a Tua graça que nos basta, a Tua graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ó Senhor, sê misericordioso conosco. Onde a nossa fé é fraca, sê a nossa força. Onde a nossa esperança vacila, sê a nossa âncora. Onde o nosso amor se esfria, sê o fogo que nos reaquece. Clamamos por cura, Pai. Tu és o Senhor que sara, Jeová Rafá. Conheces cada célula do nosso corpo, cada fibra do nosso ser.
Há tantos ouvindo esta oração que estão lutando com dores físicas, com diagnósticos assustadores, com enfermidades crônicas que roubam a sua força e a sua alegria. Nós estendemos as nossas mãos em fé agora e te pedimos, toca-os, Senhor. Libera o teu poder de cura sobre cada corpo enfermo. Onde a medicina tem limites, a tua soberania não tem. Clamamos também pela cura da alma, a cura das feridas emocionais. As feridas da rejeição, do abuso, da traição, do luto. Feridas que, embora invisíveis aos olhos, sangram por dentro e afetam todos os nossos relacionamentos. Derrama o teu bálsamo de Gileade sobre cada memória dolorosa, sobre cada coração partido. Substitui a amargura pelo perdão, a tristeza pela alegria, o trauma pela paz. E clamamos por libertação em nome de Jesus. Liberta-nos de todo vício, de toda compulsão, de todo padrão de pensamento destrutivo que nos aprisiona. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Disseste tu, Senhor Jesus, nós tomamos posse dessa promessa agora. Quebra todas as correntes, todas as cadeias, todo o jugo que o inimigo tem colocado sobre as nossas vidas. Declaramos a nossa liberdade em Cristo. Meu irmão, minha irmã, este é um momento sagrado de entrega. Deus está aqui, pronto para receber o seu fardo. Talvez a sua dor seja tão específica, tão profunda, que você precisa expressá-la. Eu quero te encorajar, como um ato de fé e de entrega, a escrever o seu pedido de oração nos comentários abaixo. Não veja isso como apenas digitar palavras em uma tela, mas como um ato profético de tirar o fardo de dentro do seu coração e colocá-lo diante do altar de Deus e de uma comunidade de irmãos que irão interceder com você. Ao escrever, você está dizendo, Senhor, eu não aguento mais carregar isso sozinho. Eu entrego a Ti e eu peço que você permaneça conosco até o final desta jornada de oração. Não pare agora! Tendo-nos esvaziado, o próximo passo é permitir que Ele nos preencha. A entrega é apenas o preparo do solo. A restauração que vem de Sua presença é a chuva que fará a semente brotar. Fique conosco, Pai. Nós te agradecemos por este momento de quebrantamento. Agradecemos porque a Tua presença nos dá a segurança para sermos vulneráveis, para abrirmos as feridas, para confessarmos as nossas falhas. Não é um quebrantamento que leva ao desespero, mas um quebrantamento que leva à esperança, pois sabemos que Tu és perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os contritos de espírito. Esvaziados de nós mesmos, agora estamos prontos. A nossa alma anseia por Ti, como a terra seca anseia pela chuva. O nosso espírito está aberto e receptivo. Tendo clamado por misericórdia, cura e libertação, agora nos aquietamos. Silenciamos as nossas súplicas por um instante para nos prepararmos para receber. A nossa atenção se volta completamente para Ti, para a beleza da Tua santidade, para o calor do Teu abraço. Prepara o nosso coração, Senhor, para a terceira e mais gloriosa parte da nossa oração. O momento em que a Tua presença não apenas nos visita, mas começa, de fato, a nos restaurar de dentro para fora. E neste silêncio, meu amado irmão, minha amada irmã, neste lugar de total honestidade, onde o nosso coração foi esvaziado de si mesmo, onde confessamos nossa fraqueza e entregamos nossos fardos, algo extraordinário acontece. A quietude se enche de uma presença. O vazio começa a ser preenchido, não por um barulho, não por uma emoção avassaladora, mas por uma paz densa, palpável, que gentilmente envolve a sua alma como um manto aquecido em uma noite fria. Não tente entender com a sua mente, apenas receba com o seu espírito. Este é o momento que o salmista profetizou. O momento em que, após o clamor, o céu se inclina. Este é o cumprimento da promessa. Não é um trovão, não é um terremoto. É um sussurro suave e delicado, como aquele que Elias ouviu na caverna. É o Espírito Santo, o Consolador prometido, chegando para fazer morada no espaço que você abriu para Ele. Ele não força a entrada. Ele foi convidado e Ele veio. Sinta a sua presença agora mesmo, aí onde você está.
Ele está ao seu lado, mais perto que o ar que você respira. Ele conhece a sua dor mais intimamente do que você mesmo. Ele é o especialista em corações quebrantados, o mestre da restauração, o arquiteto da nova vida. A tua palavra nos diz, Pai, que tu habitas no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. E nós cremos que é exatamente isso que está acontecendo agora. A tua presença vivificadora está sendo derramada sobre cada vida que se abriu para recebê-la. O Espírito de Deus está se movendo. Eu quero que você visualize isso pela fé. Ele está agora mesmo se aproximando daquela ferida que você expôs com tanta dor e coragem na segunda parte desta oração. Aquela ferida da rejeição que sempre te fez sentir indigno de amor. Ele não a cutuca, ele não a julga. Com um toque de infinita ternura, ele está aplicando o óleo do seu consolo, o bálsamo da sua aceitação. Ele sussurra ao seu espírito a verdade que anula a mentira da rejeição. Eu te vi quando ainda eras substância informe no ventre de tua mãe. Eu te formei, eu te escolhi, eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Receba essa verdade. Deixe que ela cicatrize as camadas mais profundas da sua alma. Para você, que confessou a ferida da traição, que deixou uma marca de desconfiança em seu coração, o Espírito Santo está agora ministrando a cura da confiança. Ele te lembra que, embora as pessoas possam falhar, ele jamais falhará. Ele é a rocha eterna, o amigo mais chegado que um irmão. Ele está te ensinando a confiar nele de novo, de uma forma tão profunda que a sua capacidade de se relacionar com os outros também será restaurada. Para você que carrega o luto, a dor da perda que parece um buraco no peito, o Consolador está te envolvendo em um abraço. Ele não apaga a saudade, mas ele a preenche com a sua presença e com a esperança da eternidade. Ele chora com você, pois ele é um Deus de empatia e, ao mesmo tempo, ele te lembra da promessa de que tragada foi a morte na vitória. Agora, ele se volta para a sua mente, aquele campo de batalha onde a ansiedade e o medo travaram uma guerra implacável. Lembra-se da promessa que lemos no Salmo 85? Ele falará de paz ao seu povo. É isso que ele está fazendo agora. Ele está aquietando a tempestade dos seus pensamentos. Como Jesus no barco, ele se levanta dentro de você e ordena aos ventos da preocupação e às ondas do medo: aquietai-vos. E há uma grande bonança. A paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento humano, está sendo liberada sobre a sua mente. Ela não depende das circunstâncias estarem resolvidas. Ela depende da certeza de que o soberano do universo está no controle. Eu declaro em nome de Jesus que todo espírito de medo, toda fortaleza de ansiedade, toda mentira de pânico que atormentava a sua mente está sendo desfeita agora pelo poder do Espírito Santo. Receba uma mente renovada, uma mente cativa a Cristo, uma mente que repousa na segurança do cuidado de Deus. Ele te lembra da sua palavra em Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confie nele agora. Solte o controle mental e descanse na soberania dele. E o seu corpo tão cansado, tão abatido pelas lutas, pelo estresse, pela enfermidade. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, e a palavra diz que ele vivificará também o seu corpo mortal. Neste momento, uma onda de renovo divino está fluindo através de você. Onde há dor, ele está liberando o seu toque de alívio. Onde há cansaço e esgotamento, ele está liberando vigor sobrenatural. A promessa de Isaías 40 se cumpre em você agora. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Sinta a força dele substituindo a sua fraqueza. Sinta a vitalidade dele preenchendo o seu esgotamento. Não é uma força física apenas, mas uma força da alma, um ânimo, uma nova disposição para enfrentar o dia,
não com o seu poder, mas com o dele. As correntes que foram confessadas, os vícios, os maus hábitos, os jugos que te prendiam estão se rompendo. O poder libertador de Cristo está em ação. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, diz a palavra. Assuma a sua posição de liberto. Você não é mais escravo do pecado, do medo ou de qualquer outra coisa. Você é filho, você é filha e o Espírito de Deus em você clama: Abba, Pai. O Senhor está trocando as suas vestes, meu irmão, minha irmã. Ele está tirando de você o saco de cinzas do arrependimento e da dor e está colocando uma coroa de beleza. Ele está removendo o espírito deprimido, angustiado e te envolvendo com um manto de louvor. Esta é a promessa de Isaías 61 se tornando realidade na sua vida agora. Você não é mais definido pela sua ferida, pelo seu pecado, pela sua perda. Essa é a sua história, mas não é a sua identidade. A sua identidade é a nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Receba essa novidade de vida. Respire fundo, não mais o ar viciado do passado, mas a brisa fresca dos novos começos de Deus, cujas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor é o teu pastor, e Ele te garante, nada te faltará. Ele te faz repousar em pastos verdejantes de paz. Ele te guia mansamente a águas tranquilas de refrigério. Ele restaura a sua alma. Ele te guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo que você tenha que passar por vales de sombra e de morte ao longo deste dia, você não precisa temer mal algum, porque Ele está com você. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele prepara uma mesa de provisão na presença dos teus inimigos. Ele unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e você habitará na casa do Senhor para sempre. Esta não é uma poesia bonita, é uma declaração da sua realidade espiritual neste exato momento. Esta paz que você está sentindo, este consolo que está aquecendo o seu coração, esta restauração que está começando a acontecer em seu interior, não foi feita para ser guardada apenas para você. A cura de Deus em nós sempre visa transbordar para os outros. Pense agora, enquanto você está imerso nesta presença, em alguém que você conhece que está desesperadamente precisando de paz. Alguém cujo coração está em pedaços, cuja mente está em guerra, cuja alma está cansada. Você pode ser o instrumento de Deus para essa pessoa hoje. Ao final desta oração, eu te encorajo com todo o meu coração. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem. Faça uma ligação. Seja o canal da graça de Deus para essa vida. Deixe que a paz que te alcançou possa alcançar outros através de você. E agora, sentindo-se amado, perdoado, curado e restaurado, o nosso coração se enche de uma gratidão profunda. Mas também surge uma questão importante. Esta restauração, esta paz, este renovo, não é um evento mágico e isolado. É o início de uma nova caminhada. Deus nos restaurou e nos colocou de pé. Agora precisamos aprender a andar. Como manter essa paz quando o telefone tocar com más notícias? Como viver nessa liberdade quando a tentação bater à porta? Como sustentar essa força quando os desafios do dia tentarem nos esgotar? A resposta está em nutrir e fortalecer a nossa fé. A experiência da presença de Deus nos restaura, mas é a fé que nos sustenta na caminhada. E é para isso que nos prepararemos agora. Tendo sido tocados pela sua graça, vamos nos aprofundar em como podemos ativamente fortalecer a nossa fé para vivermos vitoriosamente não apenas nesta manhã, mas em todos os dias que virão. Este é o próximo passo da nossa jornada juntos. Pai, com a alma restaurada pelo teu toque, com o coração aquecido pela tua presença, nós agora nos levantamos. Não nos levantamos mais com os joelhos trôpegos da incerteza ou com os ombros curvados pelo peso do mundo. Nós nos levantamos em fé. A paz que recebemos, o consolo que nos envolveu, a força que nos preencheu, não são meros sentimentos passageiros que se dissiparão com o primeiro desafio do dia. Nós escolhemos
neste exato momento, transformar essa experiência em uma convicção inabalável. Fundamentamos a nossa alma não na areia movediça das nossas emoções, mas na rocha eterna da tua palavra e do teu caráter. E a partir deste lugar de segurança, deste fundamento sólido, nós abrimos a nossa boca não mais para suplicar em desespero, mas para declarar com autoridade a nossa fé. Esta é a nossa resposta de adoração, o nosso ato de resistência contra toda dúvida, toda mentira e toda circunstância que se levanta contra o conhecimento de quem tu és. Nós declaramos, em primeiro lugar, a tua soberania. Tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu estás assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da tua veste enchem o templo do universo. Nada escapa ao teu controle. Nenhum governo, nenhuma crise econômica, nenhum diagnóstico médico, nenhuma rebelião humana, nenhuma tempestade na natureza ou na nossa alma pode te pegar de surpresa. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu chamas à existência as coisas que não existem e conheces o fim desde o começo. Por isso, Senhor, nós submetemos a nossa agenda à tua soberania. Submetemos os nossos planos, os nossos desejos, os nossos medos sobre o futuro, à certeza de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O tiano coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos teus lábios. Nós descansamos no fato de que tu és grande demais para cometer um erro e bom demais para ser cruel. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos, que são mais altos que os nossos, nós escolhemos confiar no teu coração de Pai. Declaramos que tu és soberano sobre este dia que se inicia. Cada compromisso, cada conversa, cada desafio já passou pelo teu conhecimento e pela tua permissão. E porque tu és soberano, nós não precisamos ter medo. Nós declaramos, em segundo lugar, a tua fidelidade. A tua palavra diz que se somos infiéis, tu permaneces fiel, pois não podes negar a ti mesmo. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lembramo-nos como o salmista nos ensinou na primeira parte da nossa oração, dos teus feitos no passado. Olhamos para a nossa própria história e vemos as inúmeras vezes em que a tua mão nos sustentou, em que o teu livramento chegou na hora certa, em que a tua provisão se manifestou de forma milagrosa. Tu foste fiel ontem, e a tua palavra nos garante que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, tu serás fiel hoje, tu serás fiel amanhã. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós nos agarramos a essa fidelidade como uma âncora para a nossa alma, firme e segura. Que a certeza da tua fidelidade silencie toda voz de dúvida que tenta nos dizer que desta vez será diferente, que desta vez tu nos abandonarás. Mentira do inferno, o teu pacto de amor é eterno. A tua aliança selada com o sangue de Jesus é inquebrável. Tu és fiel? E porque tu és soberano e fiel, nós agora fazemos a declaração mais corajosa de todas, a declaração do ainda que. Esta é a fé que não depende de ver para crer, mas que crê para ver a glória de Deus. Com o profeta Abacuque, nós declaramos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Trazendo isso para a nossa realidade, Senhor, nós declaramos com ousadia: ainda que a cura que tanto pedimos não se manifeste hoje, nós continuaremos a confiar no curador. Ainda que a porta do emprego não se abra nesta semana, nós continuaremos a confiar no dono de todas as portas. Ainda que a reconciliação familiar pareça impossível,
nós continuaremos a confiar no Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo. Ainda que a provisão financeira não chegue da forma como esperamos, nós continuaremos a confiar no dono do ouro e da prata, o nosso Jeová Jiré. Ainda que a resposta à nossa oração seja o silêncio, nós confiaremos que tu estás trabalhando nos bastidores, em lugares que não podemos ver. A nossa fé não está firmada nos teus presentes, mas na tua presença. A nossa alegria não está na bênção, mas no abençoador. E fazemos nossa a promessa da tua palavra, que ecoa desde o profeta Isaías até o apóstolo Paulo. Todo aquele que nele crê não será confundido. Nós cremos em ti, Senhor. E por isso declaramos que não seremos envergonhados, não seremos abalados, não seremos destruídos. Podemos ser afligidos, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pois o nosso Deus é a nossa força e o nosso refúgio. Nós declaramos o poder da oração. A nossa oração não é um grito lançado ao vazio, na esperança de que algo aconteça. A nossa oração é uma audiência garantida na sala do trono do universo, através do acesso que Jesus nos comprou. É por isso que nos aproximamos com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo de necessidade. A oração alinha o nosso coração com o teu. A oração move a mão que move o mundo. A oração libera sobre a terra as realidades que já estão estabelecidas no céu. Por isso, não negligenciaremos a oração. Não a trataremos como um último recurso, mas como a nossa primeira resposta. Oramos porque cremos que tu ouves. Oramos porque cremos que tu respondes. Oramos porque a oração nos muda, nos fortalece, nos molda à imagem de Cristo antes mesmo de mudar as nossas circunstâncias. E porque confiamos em ti e no poder da oração, nós declaramos a nossa vitória em Cristo Jesus. Não lutamos para alcançar a vitória. Nós lutamos a partir da vitória que já nos foi garantida na cruz e na ressurreição. Tu, Jesus, já despojaste os principados e potestades, e deles, publicamente, triunfaste na cruz. O aguilhão da morte foi removido. O poder do pecado foi quebrado. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós nos revestimos agora de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cingimos os nossos lombos com a verdade da tua palavra. Vestimos a couraça da tua justiça. Calçamos os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçamos o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomamos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Firmados nesta posição de vitória, olhamos para este dia, não com apreensão, mas com santa expectativa, sabendo que não estamos sozinhos e que a batalha pertence ao Senhor. Esta ousadia de fé, esta postura de declaração e vitória precisa ser cultivada e exercitada diariamente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus é um músculo que se fortalece com o uso. É por isso que este espaço de oração existe. Não é apenas para um momento de alívio, mas para um treinamento contínuo da nossa alma. Se você deseja fortalecer a sua fé conosco a cada manhã, declarando a palavra, firmando-se nas promessas e crescendo em confiança, eu te convido de coração a se inscrever em nosso canal. Junte-se a esta família de fé para que juntos possamos nos tornar gigantes espirituais inabaláveis em meio às tempestades. E agora, firmados nesta rocha de fé, vestidos com a armadura de Deus e com a declaração da vitória em nossos lábios, a nossa perspectiva se alarga. A nossa fé não nos foi dada apenas para o nosso próprio conforto ou para a nossa própria sobrevivência. Ela nos foi dada para sermos instrumentos de Deus no mundo. Ela é o escudo que nos protege, mas também a espada que empunhamos na defesa de outros.
Olhamos agora para além das nossas próprias necessidades e nos preparamos para entrar no campo de batalha em favor de nossas famílias, de nossa cidade, de nossa nação e de todos aqueles que sofrem. A fé que recebemos e declaramos nos capacita para a próxima e crucial etapa da nossa oração. O momento de nos levantarmos como intercessores, como guerreiros espirituais que se colocam na brecha e lutam pelas vidas que Deus nos confiou. Pai Celestial, Deus dos exércitos, firmados na rocha da nossa fé em Ti, revestidos de toda a armadura de Deus, que a Tua palavra nos provê, nós agora nos movemos. Deixamos a postura de defesa e com santa ousadia avançamos para a ofensiva. Não uma ofensiva carnal, com armas de carne e sangue, mas uma ofensiva espiritual, poderosa em Ti para a destruição de fortalezas. A nossa luta não é contra pessoas, não é contra o nosso cônjuge, nossos filhos, nosso chefe ou nossos vizinhos. A nossa luta, como a Tua palavra nos ensina, é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E para esta batalha, nós não vamos em nosso próprio nome ou em nossa própria força, pois seríamos derrotados antes mesmo de começar. Nós vamos no único nome que tem todo o poder e toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Nós vamos no nome do nosso comandante, nosso Rei e nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nos cobrimos com a arma mais poderosa que o universo já conheceu, o sangue de Jesus. O sangue que nos purifica, o sangue que nos protege, o sangue que testifica da nossa vitória e da derrota do inimigo. É debaixo desta autoridade e desta proteção que nos levantamos agora como intercessores, como atalaias, como guerreiros que se colocam na brecha em favor de nossas próprias vidas e das vidas que amamos. Começamos a nossa intercessão pelo santuário que deveria ser o nosso primeiro refúgio, o nosso lar. Senhor, o inimigo tem travado uma guerra sem quartel contra as famílias. Ele semeia a discórdia, a incompreensão, a frieza e a infidelidade. Mas agora, em nome de Jesus, nós nos levantamos como sacerdotes e sacerdotisas em nossos lares e dizemos: basta. Pela autoridade que nos foi conferida, nós declaramos a restauração dos casamentos. Todo espírito de contenda, de irritação, de crítica, de amargura que tem se infiltrado em nossos lares, nós o amarramos e ordenamos que saia agora, em nome de Jesus. Nós cancelamos todo o plano do inimigo para trazer o divórcio e a separação. Declaramos que aquilo que Deus uniu não separe o homem nem o diabo. Que o amor, a paciência, o perdão e a ternura do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre cada casal que ouve esta oração. Onde a comunicação foi quebrada, declaramos que as pontes são reconstruídas. Onde a intimidade se perdeu, declaramos que o romance e a paixão são restaurados. Declaramos que nossos lares serão um reflexo da aliança entre Cristo e a Igreja. Agora, estendemos nossas mãos em oração sobre nossos filhos, nossos netos, a nossa herança do Senhor. Nós os cobrimos com o sangue de Jesus, da cabeça aos pés. Declaramos que eles são seus, que foram comprados por um alto preço. Nós cancelamos toda palavra de maldição, todo rótulo negativo, toda sentença de fracasso que foi lançada sobre eles, seja por professores, por colegas ou até mesmo por nós em momentos de raiva. E em vez disso, liberamos sobre eles as bênçãos do Altíssimo. Declaramos que eles são a cabeça e não a cauda, que estão por cima e não por baixo. Que eles crescerão em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nós amarramos todo o espírito de rebelião, de vício, de más companhias, de depressão, de confusão de identidade que tenta assaltar esta nova geração. E ordenamos que essas forças malignas se afastem de nossos filhos em nome de Jesus. Nós os consagramos a Ti, Senhor,
e declaramos que os teus planos para eles são planos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejam. Nós santificamos o nosso lar. Declaramos que cada cômodo da nossa casa, cada objeto, pertence ao Senhor. Que a nossa casa é um território de luz, um santuário de paz, um lugar onde a tua presença habita. Que anjos ministradores acampem ao redor de nossa casa, guardando-a de todo mal, de toda violência, de toda praga, de toda enfermidade e de todo ataque do inimigo. A escuridão não tem lugar aqui. E agora, em nome de Jesus, nos voltamos para as correntes que têm aprisionado vidas e famílias por gerações. A palavra diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Firmados nesta verdade, nós quebramos toda maldição hereditária. Todo ciclo de enfermidade, de câncer, de doenças cardíacas, de diabetes, de depressão que tem passado de pai para filho, nós o declaramos quebrado agora pelo poder do sangue de Jesus. Todo ciclo de miséria, de pobreza, de fracasso financeiro, nós o declaramos cancelado. Todo ciclo de vícios, de alcoolismo, de divórcio, de ira, de abuso, nós o declaramos nulo e sem efeito sobre a nossa vida e a nossa descendência. Nós somos uma nova criação em Cristo e a história da nossa família agora é reescrita a partir da vitória da cruz. Nós ordenamos a libertação de cada vida que está cativa em um vício, seja em drogas, álcool, pornografia, jogos de azar ou qualquer outra forma de escravidão. Ou da fortaleza mental que diz: você nunca vai mudar. Você é fraco demais. Nós a derrubamos agora com as armas do Espírito e declaramos a verdade libertadora. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Receba a sua liberdade agora em nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos que tu, como o grande médico das emoções, vás agora às memórias mais profundas, aos porões da alma onde os traumas estão escondidos. Traumas de infância, de abuso, de abandono, de acidentes, de perdas. Nós ordenamos em nome de Jesus que todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de estresse pós-traumático que se alojou nessas feridas seja expulso agora. E pedimos, Pai, que tu preenchas esses lugares vazios com o teu amor que lança fora todo o medo. Cura as memórias. Restaura a inocência que foi roubada. Traz paz à alma atormentada. Declaramos a cura completa, espírito, alma e corpo. Com a autoridade que o Senhor nos deu em Lucas 10:19, nós agora pisamos em serpentes e escorpiões e em toda a força do inimigo e declaramos que nada nos fará dano algum. Nós nos apropriamos das promessas do Salmo 91. Nós declaramos que habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos do Senhor: Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e nele confiamos. Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estaremos seguros. A sua verdade é o nosso escudo e o nosso broquel. Não temeremos o terror de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós, nossa casa e nossa família não seremos atingidos. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Esta é a nossa herança. E declaramos a promessa de Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Nós recebemos esta herança agora. Esta batalha que travamos não é apenas por nós. É por uma comunidade de fé, é por cada irmão e irmã que clama por socorro. E eu quero te convidar a fazer parte deste exército de intercessores. Se você deseja que o seu nome, o nome do seu cônjuge, dos seus filhos, de um familiar enfermo,
ou de alguém que precisa de libertação, seja incluído em nosso clamor diário. Como um alvo da nossa intercessão, deixe-o nos comentários abaixo. Não é apenas um nome em uma lista. É um ato de fé, colocando essa vida diante do altar de Deus e permitindo que seus irmãos em Cristo lutem ao seu lado. Nós somos uma comunidade que luta uns pelos outros. E agora, pela fé, nós olhamos para o campo de batalha espiritual. E nós vemos as correntes caindo. Nós vemos os demônios fugindo em confusão. Nós vemos os lares sendo envoltos em uma luz de paz. Nós vemos os enfermos se levantando. Vemos os cativos sendo libertos. As trevas estão recuando sob a ofensiva poderosa do exército de Deus. O inimigo, que veio para roubar, matar e destruir, está sendo exposto, envergonhado e derrotado pelo poder do Cordeiro. O leão da tribo de Judá rugiu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. E com o som do seu rugido de vitória ecoando em nossos espíritos, nós nos preparamos para a última e mais gloriosa parte da nossa oração. Não mais para pedir, não mais para lutar, mas para celebrar, para concordar com o céu e começar a declarar profeticamente a vitória. O avanço e a colheita abundante que o Senhor já decretou para este dia e para esta estação de nossas vidas. Pai de glória, Deus de toda a graça, nosso Redentor e nosso Rei, o campo de batalha espiritual está em silêncio, não um silêncio de incerteza, mas o silêncio reverente que se segue à manifestação do teu poder avassalador. Onde antes havia o clamor da batalha, agora se ouve o sussurro da tua paz. Onde havia o grito do inimigo, agora ecoa o rugido vitorioso do leão da tribo de Judá. A vitória foi assegurada no Calvário, e hoje, pela fé, nós a tomamos para nós, a aplicamos sobre cada área de nossas vidas e nos levantamos não mais como soldados em combate, mas como filhos do Rei, celebrando o triunfo. A nossa maior arma agora, a nossa mais alta expressão de fé, é a gratidão. Por isso, com o coração transbordando, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque Tu não és um Deus distante e indiferente, mas um Pai presente que se inclina para ouvir o nosso clamor. Obrigado, Jesus, porque não temos que lutar sozinhos, mas podemos descansar na vitória que Tu já conquistaste por nós. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és o nosso Consolador, nosso guia, o poder que opera em nós, nos transformando e nos capacitando. A nossa alma engrandece ao Senhor e o nosso espírito se alegra em Deus, nosso Salvador. E a partir deste lugar de gratidão e celebração, nós nos movemos para o ato final e mais poderoso da nossa oração, a declaração profética. Nós paramos de pedir e começamos a concordar com o que já foi decretado a nosso respeito nos céus. Nós usamos a autoridade que Cristo nos deu para chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Nós olhamos para as promessas da Tua palavra não como uma esperança distante, mas como a nossa realidade presente. Portanto, em nome de Jesus, com a convicção que o Espírito Santo nos dá, nós declaramos profeticamente sobre a sua vida. Meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, e sobre a nossa própria vida. O tempo da restauração do Salmo 85 chegou. O tempo do favor de Deus sobre a nossa terra é agora. Nós declaramos que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, já está guardando como uma guarnição celestial o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A guerra em nossa alma terminou. A ansiedade que nos roubava o sono e a alegria foi subjugada pela soberania de Cristo. O medo que nos paralisava foi expulso pelo perfeito amor de Deus, que foi derramado em nossos corações. Nós recebemos e caminhamos em uma paz que não depende de circunstâncias favoráveis, mas que floresce em meio à tempestade, pois está ancorada na rocha eterna. Nós declaramos que as cadeias que nos prendiam estão quebradas, despedaçadas, reduzidas a pó pelo poder do nome de Jesus. Aquele vício que te humilhava, aquela compulsão que te dominava,
Aquela fortaleza mental de incredulidade e pessimismo, aquele ciclo de pecado que se repetia incessantemente, nós os vemos agora como monumentos da vitória de Cristo. Onde havia escravidão, agora há liberdade. Onde havia condenação, agora há a graça abundante. Tu, a quem o Filho libertou, estás verdadeiramente livre. Anda nesta liberdade. Vive nesta liberdade. Não te prendas mais a um jugo de escravidão.